Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar sobre colóides e suspensões. Essas duas palavras podem parecer semelhantes, mas elas têm características e propriedades diferentes, e é nesse pequeno vídeo que irei explicar a diferença entre elas. O que são os colóides? Bom, para começarmos, é importante termos a noção do tamanho de um colóide. Observe esta imagem. A principal diferença entre as suspensões e os colóides consiste basicamente no tamanho das partículas. As soluções, tema que não será abordado nesse vídeo, são menores do que 1 nanômetro, enquanto nas suspensões, as partículas são maiores do que 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro. Observe que os colóides, ou dispersões coloidais, se encontram numa situação intermediária, com o diâmetro das partículas entre 1 e 1000 nanômetros. Por isso, são formados por macromoléculas ou macroiões menores do que as suspensões, porém, maiores que as soluções. Além do mais, a sedimentação só é possível com uma ultracentrífuga, bem como a separação só é possível por meio de um ultrafiltro. Elas também só podem ser visualizadas com um ultramicroscópio eletrônico, ou seja, nada de centrífugas comuns, filtros comuns ou microscópios comuns. Nada disso funciona com os colóides. E os colóides apresentam muitas vezes um aspecto parecido com uma mistura homogênea, mas não são. Na verdade, eles são misturas heterogêneas, por exemplo, o leite, o sangue ou um suco de laranja. Aparentemente, são misturas homogêneas, porque visualmente nós não conseguimos distinguir fases. Porém, com o microscópio eletrônico, elas são visíveis, apresentam mais de uma fase e, portanto, são heterogêneas. Uma maneira de confirmar a existência de um colóide é por meio do efeito Tyndall, no qual se incide um feixe de luz sobre a dispersão coloidal, que ao atravessá-la sofre dispersão, pois o diâmetro das partículas é suficientemente grande para dispersar a luz. E podemos observar esse fenômeno no dia a dia, quando raios de sol atravessam uma janela, num quarto, com a poeira suspensa. Finalmente, os colóides podem ser classificados, segundo o estado físico dos componentes, disperso e dispersante, em aerosol, emulsão, espuma, sol e gel. Alguns exemplos de aerossol podem ser a fumaça, a poeira e até a neblina. Aliás, o fato da neblina ser um colóide e dispersar a luz é que se exige baixar a luz dos faróis dos veículos em dias de neblina, para assim evitar acidente. Exemplos de emulsão são sorvete de massa, manteiga e maionese. De espuma, natas ou creme de leite batido e chantilly. Já o sol, o plasma sanguíneo pode ser um exemplo. E para o gel, temos a gelatina, a geleia ou queijo. Propriedades dos colóides. As partículas coloidais em um colóide são muito pequenas, geralmente medindo entre 1 e 100 nanômetros. Isso significa que elas não podem ser vistas a olho nu. Além disso, as partículas coloidais se movem lentamente e permanecem dispersas no meio dispersor, dando uma aparência homogênea à mistura. O que são as suspensões? As suspensões são misturas heterogêneas. As suas partículas podem ser aglomerados de íons ou moléculas, ou ainda macromoléculas ou macroíons. Nesse caso, as partículas se sedimentam sob a ação da gravidade, ou a ação de uma centrífuga comum. Além do mais, o diâmetro das partículas do disperso, em suspensão, são maiores do que 1000 nanômetros, como citado no início do vídeo. Por esse motivo, é possível separá-las por um filtro comum, bem como visualizá-las a olho nu, ou com um microscópio comum. Alguns exemplos de suspensões são a água e a areia, a água e a argila, alguns medicamentos como leite de magnésia ou amoxicilina e o granito. Aqui está um exemplo. A água é o meio dispersor, e as partículas de óleo são as partículas suspensas em uma mistura de óleo e água. Então, agora você já sabe que colóides e suspensões são tipos de misturas, mas com características e propriedades diferentes. E esse foi o meu resumo. Obrigado!